queridas irmãs, queridos amigos, o programa O Espírito da Letra vem até você em mais uma edição falando sobre o livro Nosso Lar. Estamos analisando a obra de André Luiz, começando por esta grande realização do mundo invisível, este evento que foi a edição deste livro trouxe novidades muito profundas no entendimento das leis espirituais. Tanto que este livro deu início a uma série que foi denominada A Vida no Mundo Espiritual. Este primeiro livro, Nosso Lar, ele inaugura a descrição que os espíritos fazem a respeito de como é o relacionamento das almas depois que perdem o corpo de carne, como elas se organizam do lado de lá, como que são a sua convivência social, sua convivência familiar. Então, você vai ver já no livro Nosso Lar muita coisa ligada a isto. Vamos falar hoje do capítulo 8º, exatamente tratando desta questão da organização de serviços. É o título do capítulo. Neste capítulo, você verá André Luiz, que até então estava se recuperando, estava deixando, não é, aqueles miasmas, aquelas coisas da terra, aquelas dores que ele carregou com ele no hospital, ele estava se tratando. Agora vamos encontrar André Luiz pela primeira vez saindo do parque hospitalar. Ele ainda não recebeu alta, ele ainda está sob os cuidados médicos, mas ele já pode passear pelo local. Ele então vai fazer este primeiro passeio na companhia de Lísias, aquele seu amigo, aquele visitador dos serviços de enfermagem, que você viu nos capítulos anteriores. Além do André, tinha outros 80 enfermos que ele também cuidava todos os dias. Lísias passeia com André e começa a explicar para André Luiz como é a organização da cidade. Primeiro, André Luiz fica surpreso com o que ele vê: alamedas, árvores, avenidas, gente andando para lá e para cá, alguns bastante compenetrados, outros sorrindo para ele de forma amistosa. O que ele identifica logo de cara é que havia um grande complexo de prédios, edifícios, quadras, lugares públicos, mas que também havia uma quantidade muito grande de pessoas indo e vindo, parece que realizando coisas com atitudes bastante definidas nas tarefas que estavam buscando. Não é só gente assim passeando, não. Era gente assim indo fazer coisas, construir as suas próprias vidas, conforme André Luiz depois fica sabendo. Então André Luiz se surpreende com a beleza da natureza, o parque onde ele vai encontrar-se com Lísias também, na natureza da convivência com as pessoas. Havia uma grande praça. Lísias leva André Luiz caminhando até chegar à praça central, o chamado Palácio da Governadoria. André fica surpreso quando Lísias o informa que eles estavam no Ministério do Auxílio. Ministério? Como é isto? Mas eu pensei que ministério a gente só tivesse lá na terra. E ele fica então sabendo que todas estas construções da ordem, todas as organizações, elas têm a sua origem no mundo espiritual, e que os homens, quando vêm para a terra, tentam trazer para cá. Você sabia que existe um governador? Que existem 6 ministérios? Isso. O Ministério do Auxílio é um deles, mas ainda há o Ministério da Regeneração, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério das Comunicações, o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. 6 ministérios no total. Cada ministério possui um grupo de 12 ministros. Cada ministério. São 72 ministros no total. E aquele velhinho, o Clarencio, que você já encontrou no começo do nosso estudo, ele é um dos ministros do Ministério do Auxílio. Você verá como Lísias explica as funções desses ministérios, tratando de nos dar entendimento de como
esta tarefa é árdua, como para manter tudo aquilo, toda aquela cidade, todas aquelas pessoas em uma tarefa no bem, como isto é importante ser realizado com disciplina. Ah, é? Na Terra a gente tem eleição. E lá em nosso lar, será que também a cada 4 anos tem eleição? Veja só que interessante. Você vai descobrir, neste capítulo 8º, que o governador da cidade, ele está neste posto há 114 anos. Não é por eleição, como a gente está acostumado aqui a transformar nossos governantes em aqueles que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, segundo o interesse daquelas pessoas que os elegem. Lá não. O governador da cidade é governador no tempo em que André Luiz está lá, já há 114 anos. E olha, se não houve mudança desde quando o livro foi publicado, que foi em 1943, poderemos já dizer que ele é governador há 181 anos. Mas, poxa vida, né? Cara folgado, bem que eu queria ser o governador, deve ter um salarião, deve ter carro oficial, avião a jato, mordomia, aquela coisa boa de ser quem manda. Você vai ver que não é nada disto. E olha, e quando você entender o que está neste capítulo, você vai pensar muito a respeito da responsabilidade de liderar qualquer agrupamento, de liderar a família, de liderar um grupo de trabalho, de liderar uma empresa, de liderar uma coletividade esportiva, social, de liderar um povo. Porque Lísias fala que o governador é aquele que mais trabalha. Na cidade Nosso Lar, nós vamos aprender isso no livro, todo mundo tem o mesmo salário, o governador e qualquer trabalhador. E tem alguns que ganham mais do que o próprio governador. Você vai ver nos capítulos seguintes, só para adoçar a sua boca. Na sala de leitura que vai começar a seguir, nós vamos então aprofundar estas curiosidades, essas revelações que André Luiz traz para nós. Já montou a sua sala de leitura? Não se esqueça, ler é uma coisa muito boa, é uma coisa que nos enriquece. Faça a sua. Um cantinho, uma iluminação boa, o óculos, se você tem dificuldade de poder identificar as letras. Faça tudo para que ler seja um prazer. Você vai gostar muito disso. Fique conosco, hein? Sala de leitura começa já no próximo bloco. Então, estamos de volta com nossa sala de leitura. Aqui estaremos abordando os detalhes do capítulo 8º. E você pega o seu Nosso Lar para a gente começar a ver como André Luiz se surpreende com aquilo que ele está encontrando naquela nova experiência de sair do hospital. Lísias começa a falar para André Luiz sobre a maneira da vida, mas antes disso, André Luiz identifica um ambiente totalmente diferente. Vejam só. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas. O ar puro, a atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Numerosas entidades iam e vinham. Algumas pareciam ter a mente em lugar distante, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Lísias, então, nesse momento, tinha a função de contar a André o que era cada coisa, como as coisas estavam ali se apresentando à sua visão. Agora Lísias explica para ele, olha, estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa
instituições e abrigos adequados à tarefa da nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendam ao sofrimento. Tudo isso acontece no Ministério do Auxílio, tudo. Então, vejam só como é complexo, não é? O trabalho que ali se realiza. Vamos um pouquinho mais para frente. Acompanhe conosco na leitura. Você não tem visto, André, nos atos da prece, o nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois eles são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros, vamos lá, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento, os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é uma zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração e os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Então vocês observam, queridos telespectadores, que a cidade tem uma organização, tem algo que às vezes as pessoas nem imaginam que seja possível. Muita gente pensa, não é, em um mundo espiritual feito de lençóis voadores, fumacinhas, nuvens. E na realidade, os espíritos nos revelam que esta ação no bem é coordenada, tem ordem. E André se surpreende com isso, como você também pode surpreender-se, como eu me surpreendi quando li O Nosso Lar pela primeira vez. Lísias volta a dar a André Luiz esta explicação bastante interessante. Veja lá, acompanhe o texto. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Entenderam o que significa isso? Nenhuma manifestação útil se materializa sem que isto tenha sido algo que venha do alto. Quando você quer fazer alguma coisa no bem, útil, tenha certeza que mãos amigas estão te ajudando, mas reporte-se aos espíritos superiores para pedir-lhes que isto que você vai fazer não seja a expressão da sua vaidade, do seu interesse, da sua cobiça, porque se for, não contará com o apoio superior. Se o seu desejo, entretanto, é o de espelhar a vontade do Pai, esteja seguro que mesmo sozinho você conseguirá realizar alguma coisa. Comece, não fique esperando, não fique chorando que não tem amigos que o ajudem. Faça a sua parte, porque se isso vem de Deus, Ele vai saber mandar para você os amigos que te apoiarão. Então vocês veem até aqui como é complexo o trabalho, como a organização não se dá sem esta multiplicidade de pessoas realizando tarefas específicas.
E isto faz a gente pensar como nós, no movimento espírita e nas casas espíritas, muitas vezes estamos deixando de atender a este requisito da ordem. Muitos querem mandar. Agora precisam saber se são capazes de servir. Todos querem ser os organizadores. Eu sou a pessoa responsável. Eu sou o coordenador. Mas de verdade está capacitado moral e fisicamente para isso? Há ordem, há horário, respeita-se estas determinações do mundo espiritual de forma bastante profunda? Então, observemos como funciona nosso lar e poderemos também entender como nossa instituição, nossa casa, nossa vida poderá funcionar. No próximo bloco nós estaremos indo para a parte final do capítulo, vendo o esforço do líder, do governador. Fique conosco. Estamos voltando com o Espírito da Letra, estudando a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. O capítulo 8º, Organização de Serviços, nos traz coisas muito interessantes. Aqui ele conta a história de Nosso Lar. Fala que Nosso Lar foi fundada pelos espíritos de antigos portugueses que desencarnaram no século XVI, daquela região do Rio de Janeiro. O Brasil tinha sido descoberto há pouco tempo, e eles encontraram construções primitivas no plano espiritual, feita pela mente dos índios, pela mente dos silvícolas que ali também viviam. E esforçando-se para mobilizar as energias, eles lutaram contra aquele ambiente agreste no plano vibratório. Lises explica que também na atmosfera do mundo invisível existe aquilo que ele chama de seara rústica, aquelas energias que não são ainda amainadas, onde não há sublimidade. Isto tudo foi um esforço dos fundadores da cidade Nosso Lar. Vejam só como o André Luiz nos trata essa questão. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino trabalho, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores, porém, não desanimaram. Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Quando Lises está dizendo isso, eles chegam a uma praça monumental, maravilhosa, com um grande palácio, com torres muito altas. Este que você vai ver agora. E Lises explica. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria. Temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Ali, no palácio, vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, ele utiliza a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar em outras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isto. Faz questão de que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que diz respeito às suas horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar, André, que estou aqui
há 40 anos. Vejam só, Lísias está dizendo que está naquela colônia já faz 40 anos. E com exceção daquelas reuniões referentes às preces coletivas, raramente tenho visto o governador em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito, comemorou-se o 114º aniversário de sua magnânima direção. Já pensaram nisso? Um governador que há 114 anos dirige uma comunidade e é aquele que mais trabalha, que não descansa. Deve ser assim, deve ser tanto tempo assim, sabe por quê? Porque não é fácil encontrar outro que faça isso, não é? Todo mundo quer ser governador para mandar. Todo mundo quer ser dirigente para dizer que é dirigente, para ter o seu nome lá no ponto importante, para sair na fotografia. Mas pergunte se esse dirigente é o primeiro que acorda e o último que vai dormir. Pergunta se ele é o último que come, que deixa a sua comida para os outros. Pergunta se é o que mais trabalha, limpando a casa espírita, trabalhando com todos. Não, ele é dirigente, ele tem muitas outras ocupações e ele vem aqui 3 vezes por semana. Sim, para quê? Qual é o exemplo? É aquele que ouve todo mundo? É aquele que serve todo mundo? É aquele que consola todo mundo ou é aquele que manda? Porque se for aquele que manda, a terra está assim de gente, igualzinho a ele. Suas virtudes, no caso do governador, estavam no serviço incessante, no serviço constante, no serviço de doação, esquecendo de si próprio. Por isso estava ali, porque era capacitado para isso. Então, não podemos nos esquecer que o mundo espiritual se organiza, tem regras, tem atividades que devem ser obedecidas com cuidado, com denodo, com vontade, para que tudo funcione. E vocês viram, só o Ministério do Auxílio, quanta coisa não faz. Organiza prece, prepara processos reencarnatórios dos seus membros na coletividade humana, ajuda em missões de socorro os encarnados e os desencarnados que precisam. Produz também a sua própria estrutura interna, obedecendo às disciplinas daquela cidade. Quantas coisas fazem parte deste processo de transformação através do bem. Com isso, nós entenderemos que a bondade divina conta conosco, mas que nós não fiquemos esperando facilidades. Não esperemos dormir em berço esplêndido. Não esperemos apenas receber dos Espíritos sem fazer nada, sem fazer a nossa parte. Daí ser indispensável, não que a casa espírita se transforme em um batalhão militar, mas que a ordem, a disciplina, a correção de conduta, a integridade pessoal e emocional façam parte daqueles requisitos indispensáveis para que tudo funcione segundo a lei de amor, segundo a lei do Criador de todas as coisas. Não é a disciplina que mata o afeto, não, esta não serve. É a disciplina daqueles que dão o exemplo, sendo afetuosos antes de qualquer coisa. Pense nisto. O Espírito da Letra se despede de você agradecendo o seu carinho, os e-mails que nos estão enviando, a sua audiência. Estamos no YouTube também, você poderá copiar. Puxa vida, quantas possibilidades, não é? Obrigado e até o próximo programa, O Espírito da Letra. Muita paz.